Olá, eu sou Leonardo Tamarte, escritor e realizador audiovisual, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras, né? Hoje eu vou, conforme vocês podem ver no título do vídeo, né, eu vou falar sobre esse conto aqui, que é o conto Os Assassinos na Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, que é um conto muito importante, assim, né? E vocês saberão porquê, né? Talvez ele... Não, ele é muito conhecido já, né? Porque consome esse tipo de literatura, mas saberão porquê da sua importância a partir, né, desse meu vídeo. Espero que vocês gostem do conteúdo. Então, Os Assassinos da Rua Morgue, ou Os Assassinos na Rua Morgue, depende da tradução, né? Tem várias traduções. Esse, no meu caso aqui, Os Assassinos da Rua Morgue e Outras Histórias, né? Esse é um conjunto de contos, né? Não é apenas um conto isolado, mas eu vou falar somente do conto isolado, né? Que somente um conto. Mas aqui é um livro que reúne vários contos de policiais, né? De investigação do Edgar Allan Poe, né? Então é isso. Os Assassinos da Rua Morgue é um conto de Edgar Allan Poe, né? Que foi um escritor americano, publicado em 1841. A obra é pioneira no gênero policial e de mistério na literatura. Ela estabeleceu as bases, né, para o gênero policial. Me lembro que há um filme também chamado Os Assassinos da Rua Morgue, que é de 1932. O filme foi dirigido por um tal de Robert Florey, né? Que foi uma adaptação criativa do conto do Allan Poe, né? Tem lá nos créditos lá, né, o autor, Edgar Allan Poe como autor da obra. Mas assim, foi uma adaptação realmente criativa, né? É diferente, muito diferente, bastante diferente do conto. E teve como protagonista Bela Lugosi, né? Que foi um dos grandes atores do período clássico do cinema, né? Ele dirigiu Drácula, se não me engano, foi de 32 esse filme. Não, quer dizer, não me lembro agora. 32 foi esse filme, né? O Assassino da Rua Morgue, mas o Drácula não me lembro de que ano que foi. Acho que foi anterior ao filme, esse filme. E o filme, sinceramente, não é tão impactante quanto o conto, né? O conto é muito melhor, na minha opinião. Os Assassinos da Rua Morgue é frequentemente considerado o primeiro conto de detetive da história, né? E sua publicação marcou o início do gênero de mistério na literatura. O conto apresentou o detetive amador, né, que é Auguste Dupin, né? Ele é amador porque ele realmente não é profissional, né, da área, não é policial nem nada. E esse Dupin, né, Auguste Dupin, ele se tornaria um arquétipo, né, na literatura para futuros personagens como Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, né, que foi um escritor muito popular, né, porque escreveu praticamente todas as histórias do Sherlock Holmes, né, personagem, investigação, e também foi um arquétipo para o personagem de Hercule Poirot, né, Poirot, acredito que seja assim que se fala o nome, né, do personagem, que é um personagem da Agatha Christie, né, que foi uma escritora britânica, né, muito popular, né, vendeu muitos livros, né, muito conhecida. Então a habilidade de Poe em criar uma trama intrincada, né, e surpreendente foi que influenciou o desenvolvimento do romance policial moderno, né? Então o enredo de Os Assassinos da Rua Morgue é uma narrativa de mistério clássica, né, que segue o detetive Dupin, que ele é um detetive amador, como eu disse, né, ele simplesmente é um sujeito qualquer que decide investigar, né? Enquanto ele investiga um acontecimento de assassinatos brutais que ocorreu, né, ali na cidade dele, né, que é Paris. O conto começa com o narrador personagem encontrando Dupin em seu apartamento em Paris, né? A história se passa na cidade. Apesar de o Allan Poe ser americano, ele escreveu essa história em Paris. É curioso que no começo do conto tem
um trecho assim muito chato, assim, onde ele fala sobre xadrez, o escritor fala sobre xadrez e a diferença de xadrez e drama, e dama, né, o jogo de damas. E xadrez ele valoriza a dama, né, porque ele diz que ele argumenta lá dizendo que a dama é muito mais depende muito mais da perspicácia dos jogadores, né, enquanto que o xadrez depende muito mais da concentração. Então qualquer um pode ganhar um xadrez, baixa dependendo do grau de concentração que essa pessoa determina, né? Enquanto que na dama não, né? É aquele que for mais perspicaz, mais genial, que consegue vencer. É o argumento do autor, né? Que eu não sei bem se é o autor protagonista, que quem fala isso, ou se é o próprio Alan Poe. Fica esse mistério. Depois o filme adota o narrador protagonista, né? Como um que segue a história adiante, né? Então os dois, né, o narrador protagonista e o Dupin, né, discutem sobre a mente humana. Eles são interessados nesse assunto, né? A mente humana e a capacidade de resolver mistérios, né? O próprio Dupin, ele é um grande analista, né, no sentido de que ele é um observador do mundo, né? Tem até um trecho assim do conto que é bem interessante, em que o Dupin ele adivinha o pensamento do amigo dele enquanto eles estão caminhando na rua, né? E aí, assim, do nada o Dupin dá uma resposta ao raciocínio que o amigo dele estava pensando, né? Assim, ele ficou surpreendido. Como você sabia que eu estava pensando nesse assunto, né? E você dá uma resposta assim, exatamente sobre o assunto que eu estava pensando. Aí o Dupin, como ele é um bom analista, ele vai se tornar o personagem fundamental assim na história principal, né? O detetive, né? Que vai resolver o caso. Ele diz que adivinhou o pensamento dele com base na observação dos acontecimentos enquanto caminhava, né? Então, uma série de acontecimentos que caminhavam, que levou a uma coisa, que levou a uma discussão que eles tiveram anteriormente, que levou ele observando os gestos do amigo, né? O olhar, ele olhar para cima, que lembrou uma discussão que eles tiveram a respeito dos astros, as coisas assim. Ele desviou qual era o assunto e respondeu assim. Parece que falava de uma peça, uma coisa assim, né? Se não me engano, ele trabalhava esse narrador personagem, ele foi para Paris, se não me engano ele é americano, e foi para Paris para poder fazer uma peça, uma coisa assim. Eu não sei, eu não me lembro exatamente assim qual era a questão dele estar em Paris, mas ele não é parisiense, né? Ele tinha esse amigo parisiense, né? O Dupin. Então, os dois eles leem no jornal, né, sobre os assassinatos de duas mulheres na rua Morgue, né? Que foi um acontecimento brutal que ocorreu, né? Algo realmente violento e desumano, né? O que aconteceu, né? Duas mulheres foram mortas num apartamento, né? Uma mãe e outra filha. E foi um acontecimento muito, assim, brutal mesmo, assim, né? A mulher foi completamente quebrada, segurada, assim, né? Cortaram a cabeça da mãe, né? A ponto de cair. Quando os policiais foram pegar o corpo, caiu a cabeça. A filha, ela foi completamente massacrada, né? Enfiada de cabeça para baixo dentro do tubo da chaminé, né? Os policiais olharam assim, inacreditável esse caso, né? Esse caso é irresolvível, né? Porque não encontraram os criminosos, né? Não saberam como que eles fugiram daquele ambiente, porque aparentemente estava tudo fechado, né? Enquanto primeiro houve gritos, né? O relato que sai no jornal que eles leem, né? Que assim, houve gritos, aí a população correu nessa casa que tinha 4 andares, uma mansão, né? Aí o acontecimento ocorreu no último andar, né? Então eles arrombaram a porta, tal, as pessoas, os vizinhos, né? E subiram para socorrer, né? Os gritos, tal. Chegaram lá, encontraram os cadáveres já, né? E não tinha assassino, né? O assassino fugiu de alguma forma, né? E tava tudo fechado, estranho aquilo, né? As pessoas que arrombaram a porta e socorreram ouviram duas vozes, né? Uma voz era de um francês falando e outra voz era de uma pessoa que não sabe de que língua falava, né? Não sabe que língua que pronunciava e tal. Aí uns dizem que, não, acho que é um italiano que estava falando, outros dizem que é um espanhol, outros dizem que é um inglês, outros é um alemão. Cara, ninguém sabe
que língua que estava falando aquilo, o outro, né? Então, enfim, esse é o dilema, né, que parte, né? E assim, as mulheres foram assassinadas assim, né, de maneira muito brutal e desumana, né? Uma coisa assim fora do normal. Ninguém sabe como que alguém teve uma força tão grande para poder assassinar de tal jeito aquelas pessoas, né? Quebrou todos os ossos da mulher mais velha, da mãe, né? Todos os ossos do corpo, assim, de um lado do corpo, né? Uma coisa assim violenta demais, assim, né? Enfim, assim, uma coisa bizarra, né? Então foi um verdadeiro mistério, né? Então a polícia é incapaz de resolver o caso, prende o homem que parece ter cometido os crimes, né? Então assim, a polícia prende o homem porque 3 dias antes do acontecimento do assassinato, essa mulher tinha ido ao banco e tinha retirado, se não me engano, 4.000 francos, uma coisa assim. Na época era muito dinheiro que ela tinha juntado. Aí um funcionário do banco acompanhou ela até a casa para poder dar um pouco de segurança, né? E esse trabalhador do banco acabou sendo sendo indicado como a primeira como o primeiro suspeito, né, do crime, né? Então ele acabou sendo preso, né? E diante disso, né, diante dessa prisão, que o Dupin, né, o nosso protagonista, ele percebe que não tem pouco provável que tenha sido ele o culpado, né? E então ele parte para investigar, né, esse caso, porque acredita que está diante de uma injustiça, né? Alguém que foi preso injustamente, né? A trama é construída com reviravoltas, né? E pistas falsas, né? Então, nesse caso aí, é claramente uma pista falsa que o autor descreve, assim, né? Ou seja, ele despista o leitor, né? Ele leva a um caminho que, assim, será que foi realmente esse sujeito que queria roubar o dinheiro, né? Esse sujeito do banco queria roubar o dinheiro da mulher? Mas também há uma questão aí, né? Porque o dinheiro, quando a polícia chegou no ambiente da violência, o dinheiro ainda estava lá. Estava lá o dinheiro, os 4.000 francos. Estava lá uma bagunça descomunal no apartamento também, né? Bagunçaram tudo, quebraram tudo dentro do apartamento, dentro da casa dela, né? No apartamento, a casa dela mesmo, de 4 andares. Ela só usava o apartamento de cima, praticamente, né? O de baixo ela não precisava, né? A casa é tão grande, só 2 mulheres viviam lá. Enfim, aí quebrou-se tudo e as coisas, praticamente nada foi roubado, assim, né? Então era um mistério, assim, né? Por que alguém cometeria tal crime, né? E essas mulheres não eram, eram pessoas comuns, assim, não tinha muitas visitas em casa, raramente chegava alguém e tal. Eram pessoas comuns da vizinhança, não tinha envolvimento com nada que pudesse ser criminoso, nada. Então Dupin, nosso protagonista, né, que não é detetive, nem policial, nem nada, né, cidadão comum, né, ele decide investigar por conta própria, porque fica intrigado, né, com o mistério, né. Ele consegue a permissão da polícia para entrar na casa da investigação, né, vai lá com um amigo dele, né, que é o nosso narrador, personagem, né, é sob a perspectiva desse narrador que, né, a gente acompanha a história, né, se não me engano é americano, acho que ele é americano mesmo. Eu não tenho certeza quanto a isso, mas enfim, ele é amigo do Pano. Então, por meio de uma análise meticulosa, né, das evidências, quando eles chegam na casa, né, podem entrar, né, porque é uma multidão em volta da casa, o mistério é tão grande que vira uma polêmica assim, na cidade toda, né, todo mundo fica na rua assim, né, olhando para casa. Enfim, eles conseguem entrar na casa com credenciais da polícia. O Dupin ele faz uma análise meticulosa, né, das evidências e ele é de uma dedução brilhante, assim, né? Ele realmente analisa tudo aos detalhes, assim, a bagunça está do mesmo jeito, porque a polícia deixa tudo do mesmo jeito, só tirou os corpos, né, para poder, sei lá, os médicos fazerem a descrição, né? E os médicos descrevem como foi a morte, como ocorreu a morte, tanto é que o jornal descreve em detalhes de como que foi, né? Como que morreram. E Dupin finalmente revela pro amigo dele, o nosso narrador personagem, né, a verdadeira e chocante, né, a verdade chocante por trás dos assassinatos, né. E o final da história ele é aristotélico, né, no sentido de que é um final
surpreendente e ao mesmo tempo inevitável, né? Dado todos os sinais, né, que o autor coloca no começo do filme, você percebe que é inevitável que seja desse jeito, né? Então ele é surpreendente, mas ao mesmo tempo é inevitável, porque só podia ser isso, né? Você olha assim, cara, só podia ser isso, não podia ser outra coisa além disso, né? A não ser que você acredite em sobrenatural, a não ser que a história fosse explorar o sobrenatural, e poderia dar uma explicação sobrenatural, um mistério, um fantasma, um demônio que fez isso, né? Mas assim, em termos materiais e físicos, assim, né, a explicação é completamente é, inevitável, assim, né? Então se fosse aquilo, só podia ser aquilo, né? Ah, eu não sei se eu conto o verdadeiro autor do crime, acho que vou contar, né? Na verdade, o autor do crime é spoiler, né? Mas enfim, o autor do crime na verdade foi uma espécie de orangotango, um macaco, né? Que por coincidência havia um marinheiro, né? Que chegou na cidade, era um francês e ele por acaso capturou durante as suas viagens, capturou esse orangotango, levou para Paris, assim, junto com um amigo chegou a falecer, aí ele ficou dono do orangotango e, enfim, deixou na sua casa, preso numa gaiola, mas quando ele chegou em casa, é, à noite, de madrugada, ele percebeu que o orangotango tinha se soltado da gaiola dele, né, e tava com uma navalha se barbeando, porque havia observado o seu dono, né, se barbeando, ele imitando, tava uma navalha muito afiada, ele ficou surpreso com aquilo, né, impactado, porque o orangotango tem uma força muito forte, muito gigantesca, né, e perigoso, então havia um perigo evidente ali, né, então esse como é que chama, esse marinheiro, ele resolve pegar o seu chicote, como ele domava o animal, né, e, enfim, ameaçar o bicho, né, para que ele voltasse para a cela. Mas, enfim, o orangotango se assusta e corre da casa, né, com a navalha na mão. Enfim, corre, sai da rua e o marinheiro fica desesperado, ele corre segue o orangotango ruas a ruas, até que esse macaco ele se surpreende, ele fica interessado numa luz que ele vê nessa casa das mulheres, né? De 4 andar, uma luz acesa lá em cima, ele decide subir por uma escada, entra pela janela lá e acontece a tragédia aqui, né? O marinheiro ele segue até o orangotango até a janela, né? Ele consegue subir até a janela, mas enfim, fica perplexo com a tragédia, ele não tem nenhum controle sobre aquilo, não consegue ter nenhum controle, né? E é basicamente isso, né? Depois que houve os gritos, a população tenta invadir a casa, o orangotango consegue sair pela janela de trás e, enfim, foge, né? O marinheiro não consegue recuperar o seu macaco, né? Ele foge para bem longe, né? Tanto é que quando sai até na notícia no jornal de Paris, né? De que foi encontrado um orangotango no meio da cidade, assim e tal. E logo depois dos acontecimentos, e a polícia simplesmente não associa um caso ao outro, né? Por acaso, né? Só diz assim, ó, o dono do macaco se apresente e tudo mais, né? No local para poder retirar. Enfim, eu não vou contar como acontece com o final, seria spoiler demais, né? Mas enfim, há uma resolução aí, né? As coisas se resolvem, né? As pessoas responsáveis pelo crime são punidas, né? No caso é o macaco, né? Enfim, e o dono dele, o marinheiro, são revelados e tudo mais, mas enfim, né? Não vou contar como que acontece. Mas a história é impactante, assim, você descobrir que realmente só podia ser um orangotango, dado a força brutal, né? A força descomunal que ele possui, né? De quebrar todos os ossos do pessoa, assim, de uma vez, assim, tão facilmente, quebrar tudo, pegar uma mulher e matá-la, enforcá-la e depois colocar também a força numa chaminé muito estreita. Tanto é que foi preciso 5 homens para poder retirar esse corpo, esse cadáver da chaminé, dado porque não conseguia tirar ninguém. Então, a força que ele enfiou assim foi uma coisa para cima, foi descomunal, para baixo, enquanto os homens tentaram tirar, né, foi muito difícil, né? Então, se perguntava que ser humano seria capaz de fazer isso, né? E a obviedade é que nenhum ser humano seria capaz de fazer isso, nenhum teria força suficiente, né? Então, só uma explicação
de um animal, né, selvagem, né, muito forte para isso, né? Então, daí o final inevitável, né, que foi uma violência desumana, né? Então, a trama inteligente e intricada, né, desse conto, né, do conto do assassino da rua Morgue, demonstra o talento de Poe como mestre do suspense e da narrativa, né, tornando este conto uma leitura impactante e memorável, né? Você não esquece, né? A introdução do detetive amador, né, o Dupin, estabelece um padrão, como eu disse, né, para as futuras histórias de detetive, né, o arquétipo, né? Estabeleceu os padrões para o que viria a ser o romance policial moderno, né? Enquanto a resolução engenhosa dos assassinatos, né, mostra a habilidade do autor em surpreender e cativar o leitor, né? Então este conto continua a ser uma leitura obrigatória para os amantes do mistério e para aqueles que interessados no estudo da evolução da literatura de gênero, né? Então é isso que eu tinha a falar sobre esse conto, que é maravilhoso, né? Os Assassinos da Rua Morgue, eu recomendo. É muito importante para que você que é fã das histórias do detetive, né, Sherlock Holmes, e dos textos dos escritos da Agatha Christie, você tem um conhecimento de onde começou, né, essas histórias de investigação. Tá aqui o exemplo. O grande Edgar Allan Poe, né, um grande escritor. E é isso. Eu queria dizer que eu agradeço a você que chegou até aqui. Se você gostou desse vídeo e do canal, enfim, recomende esse vídeo e o canal a pessoas que gostam de literatura. Dê like no vídeo, se inscreva se você não está inscrito, né? Eu não posto muitos vídeos, eu não fico enchendo a sua timeline de conteúdos, né? Então não se preocupe, é só se inscrever, também não precisa da notificação, né? Porque, enfim, acompanhe também meu blog, não deixe de dar uma olhada no meu blog, que é leonardotamarte.com.br. O link está na descrição do vídeo. Lá eu escrevo críticas, eu escrevo artigos, tem acesso a meus livros que eu já publiquei. Você tem acesso aos meus filmes que eu já lancei, já dirigi, já atuei, já montei, já fiz tantas coisas com relação ao cinema. E é isso, né? Até a próxima semana, né?